no Ricardo Capriotti. Ontem ele foi premiado pela FIFA. Eu vi, 8 Copas. 8 Copas do Mundo. Recebeu os prêmios da mão de Ronaldo o Fenômeno. De um fenômeno para outro. Mas que tava com Covid, que todos os jogadores vão almoçar com ele, vai jantar com ele. O cara que tem mais acesso à seleção brasileira. Se fosse o pai do Neymar, a gente estaria metendo pau no pai do Neymar. Ele não pode ter esse acesso que ele está tendo, faz entrevista da FIFA com o jogador, vai jantar com o jogador. O que o Ronaldo está pensando que ele é? Ele é detentor de direito, né, craque? Por isso que ele tem essa liberdade para conseguir entrevistar. Mas não deveria. Não deveria ir jantar com todo mundo quando jantaram ontem. Se fosse o pai do Neymar que estivesse jantando com os jogadores, a gente ia estar quebrando o pai do Neymar. E não está certo isso. Que, por sinal, quem está se cuidando pra caramba na seleção é o Neymar. Que não foi pro jogo, que não foi jantar fora, que tá fazendo o trabalho 24 horas por dia. E sem o Neymar a gente não ganha a Copa do Mundo. A verdade é essa. A verdade é essa. E a gente tem que falar a verdade, independentemente daquilo que você pensa politicamente. Porque sem o Neymar, nós não passamos das oitavas, não passamos da quarta e não vamos para a semifinal. Com o Neymar a gente tem chance de ser campeão. E agora tem o Prédio aí? Fala, Netão. Eu já quero dizer que eu... Você quer o troféu ou você quer um voucher do escândalo? Não complica, não complica. O troféu, então, tá melhor, não complica. Tá bom, então. Fala o que tá acontecendo. Não, Netão, tem toda a razão sobre esse negócio do... Se fosse o pai do Neymar, a imprensa tá caindo de pau em cima dele. Nossa senhora, tu tem toda a razão em relação a isso. Pô, desculpa, não, tem gente. toda a razão. Toda a razão. Pra você, os jogadores vão jantar. Primeiro não tem nem que ter folga. Pra uma Copa do Mundo, os caras terem folga e voltar 2 horas da manhã. Aí vai jantar no mesmo restaurante do Ronaldo, que é empresário, que tem 2 times de futebol, e que é um monstro, e que é um cara que eu gostaria que ele fosse o presidente da CBF. Mas nesse momento, um cara que teve Covid e que não foi do primeiro jogo e que teve que ficar de resguardo, não pode ter esse acesso com os jogadores. Tem um monte de gente que tá com febre lá, tem um monte de gente que tá com dor, tem um monte de gente que tá passando mal. Só que no Catar, ninguém tá falando do Covid, porque tem a Copa do Mundo. Então... Não, mas eu quero dar um depoimento. Por favor. Eu quero dar um depoimento. Eu sou um cara... Eu não tirei a máscara desde que eu desembarquei aqui em Doha. Porque só quem teve Covid, como a gente teve, Neto, para falar a respeito disso. E nós dois ficamos quase no mesmo andar e perdemos 50% do pulmão. Exato. E eu fiquei 7 dias na UTI e você ficou 11. Exatamente. Então é o seguinte, Então eu nunca tirei a máscara. Aliás, chama atenção. Na imprensa brasileira talvez seja eu e mais um usando máscara. Eu respeito quem não usa. Só que hoje aqui em Doha, eu fui numa farmácia para comprar um cortador de unha deixei o meu no Brasil. E aí, para entrar na farmácia, eu só pude entrar de máscara. A dona da farmácia colocou uma placa, um papel, né? Na porta da farmácia, tá grudado lá, só entra de máscara, please, né? Ela pede, por favor. Então, já é um lugar aqui em Doha, porque ninguém usa máscara aqui, acho que depois da Copa vai explodir a Covid aqui. Várias pessoas pegaram o Covid, a Glenda pegou, o Ronaldo pegou, fora outras pessoas que pegaram. Imagina só o Neymar pega o Covid. Imagina os jogadores da seleção, 3, 4 jogadores pegam o Covid. E quando foi jantar, o Ronaldo, ele não estava mais com o Covid. Só deixar bem claro isso. Mas pra que ter o risco? Pra que arriscar os jogadores? Ficam todos eles dentro e aqui, do quarto. O Netão, aqui tem um negócio assim, que, a temperatura externa, nós estamos falando numa temperatura mais amena, hein? A média é de 30 graus durante o dia. Aí você fica no ar-condicionado dentro do campo, no quarto, tudo. Não, com um vento quente. Toda hora aí da febre, tu entra nos lugares, inclusive na rua aqui perto onde a gente tá, tu passa em alguns lugares externos. Por exemplo, tu passa na porta de uma cafeteria, tem um ar gelado saindo de dentro da cafeteria. Porque é meio que um convite para que tu entres ali. E eu já entrei, e aí é bem mais gelado lá dentro, e isso é em todos os ambientes. Então tu sai de 30 graus, daqui a pouco tu sua, né? E tu entra sempre num local que está climatizado, com uma temperatura média de 18,
O choque térmico, e tu faz isso todo dia, ou faz umas 5, 6 vezes por dia, a tua saúde de muitos, realmente ela acaba definhando. Então eu não tem que tomar... Viu, Prétio? Eu não sei se é verdade essa informação que eu li. Que muitas famílias aí dos jogadores estavam pedindo ajuda para a CBF em relação a esse tipo de problema. Que um monte de gente tá com febre, que um monte de gente tá com dor. Não, na realidade... Por isso também. Na realidade é o seguinte, o Neymar teve uma febre fraca, segundo o Dr. Rodrigo Lasmar, não preocupou. O Paquetá teve uma gripe fraca. O Antony sim teve uma gripe um pouco mais forte, mas não foi Covid, foi uma gripe, uma virose, porque por causa disso, por causa desse choque térmico. Então não houve um surto na seleção brasileira. O departamento médico se apressou em dizer que... E quem que me prova? Nenhum infectologista no mundo, nem que estudou em Harvard, pode me provar que as famílias que estão aí, elas não ficam só dentro do quarto, elas vão sair, elas vão em shopping. Claro, elas vão sair que sim. Claro. Aí quem me o prova... Everton Ribeiro, craque, publicou uma foto com a esposa dele em um dia de folga ali numa avenida, né, do Catar. Então quando eles têm essa folga, eles saem com os familiares também. E quem me prova que alguém não possa pegar o Covid por causa disso? Claro que pode. Então não é o seguinte, é melhor ficar no quarto, é melhor todo mundo ficar junto, é só ganhar a Copa do Mundo. Pô, são 20 dias só, não precisa, mas já foi dado isso, não foi? Então eu não vou falar mais sobre isso. Sim.